Oi gente, bem-vindos ao meu canal, prazer Fernanda. E no vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos fazer aqui a parte da boca e do cabelo, certo? Se minha voz estiver um pouquinho estranha, porque eu tô com uma sinusite, gripe, alguma coisa, alteração de tempo, não sei o que foi que deu. Mas é isso, espero que vocês não se incomodem. E vamos lá, começar aqui pela boca. Eu sempre começo com um dos locais que serão mais escuros, então eu sempre faço esses tracinhos assim na boca para deixar o lugar mais clarinho, para deixar mais o tom do papel mesmo. E aí eu só vou passando mesmo nos lugares que é mais escuro, uma coisinha bem clarinha, como vocês podem ver, quase não dá para perceber. E aí basicamente o que eu vou fazendo em seguida é só escurecendo essas partes. Peguei agora um pincelzinho redondo, esse é o número 6 da Van Gogh, que veio na minha paletinha. E aí eu só vou puxando, escurecendo mais. Fazendo basicamente os mesmos movimentos que eu fiz no primeiro, para deixar o local de iluminação da boca, baseado na referência. E nessa parte eu não avancei o vídeo, para vocês verem mesmo como eu vou puxando a tinta, como eu vou esfumando. E aí agora com um tom bem mais escuro, já vamos fazendo as próximas camadas. Nesse meio tempo eu esperei um pouquinho, tá? Então eu recomendo vocês esperarem também secar a camada de baixo, porque às vezes pode acontecer de quando você for passar a camada de cima, você acabar tirando a camada de baixo. E aí é um BO, que é um dos erros, que acontece na aquarela, que é horrível, inclusive. Então, tenham muita paciência, esperem secar a camada de baixo, para vocês começarem a de cima. E basicamente é só escurecendo mesmo, Eu não costumo colocar já um tom muito forte, porque às vezes pode dar errado e aí não tem como consertar. Então, camada por camada, eu acho que fica melhor, A pessoa tem mais segurança na hora de escurecer um local. A não ser mesmo um local que já é muito escuro e você não vai precisar esfumar. Mas em locais como a boca, por exemplo, eu sempre vou fazendo em camadas, que aí vai deixando um efeito bem bonito. Nessa parte aí também, já fui passando o tom mais escuro, naquele mesmo desenho que eu fiz lá no começo com aquele outro pincel. Só vou fazendo essas puxadinhas assim, meio que curvadas, para já pegar o jeito da boca também, para não ficar reto, Basicamente essas curvinhas é a mesma curvinha que a gente faz nos cílios, Porque, como vocês sabem, a boca não é reta assim. O formato, então tem que ter uma curvinha para dar esse contraste com o brilho. Então, eu só fui puxando mesmo. Nessa parte fiz essa tonalidadezinha aí, porque não é bem próximo à boca, a iluminação tá batendo mais um pouquinho abaixo, então é importante vocês olharem bem a referência. Já no lábio de cima já passei um tom mais escuro. Geralmente o lábio de cima é sempre mais escuro mesmo. E infelizmente não deu tempo, na verdade eu esqueci de botar para gravar, então essa parte eu adiantei do cabelo, mas a outra eu coloquei em velocidade normal para vocês verem. E aí eu começo assim, molhando o papel com bastante água mesmo, pincel bem carregado. E aí eu vou passando por todo o local, do cabelo. A água já estava suja, inclusive, porque eu já tinha começado a outra parte. Então, por isso que tá essa cor. Não tô pegando tinta, é só água mesmo que tá suja. Então, eu só vou mesmo preenchendo o local. Então, agora eu basicamente vou fazendo o movimento do cabelo.
de acordo com a referência, com o pincel bem carregado mesmo. Vocês viram que eu passo já diretamente na... Esqueci o nome agora, meu Deus. Eu passo lá na pastilha, né, da aquarela e já venho com o pigmento direto no papel. Vocês vão ver que no final esse efeito fica incrível. E particularmente eu amo esse efeito do cabelo, né? Mas aí vai muito do gosto da pessoa também. Esse é o modo que eu acho que a gente tem que usar a aquarela. É bem fluida, com bastante água, bastante pigmento em alguns locais. Acho lindo esse efeito. E, na verdade, eu tô tentando me encontrar, né? Eu já testei muita coisa e vi que não dava. E essa é uma que eu tô me encaixando muito bem. Inclusive, então, fica aí o teste para vocês também, se vocês quiserem testar novas técnicas. É muito bom pra gente encontrar nosso estilo mesmo de pintura, né? Aquela coisa única e autêntica. E é isso. Fazendo meio que umas curvinhas para dar esse efeito, porque quando secar essa tinta bem carregada, né, esse pigmento bem carregado, ele vai ficar à mostra, vocês vão ver. E basicamente eu vou puxando. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal para não perder. Essa série não vai acabar aqui, tá, gente? Eu vou fazer mais vídeos ensinando, né, desse mini cursozinho. Como eu disse a vocês no primeiro vídeo, pretendia fazer 10 ou até mais. E eu tô gostando muito. Vou trazer outros tipos de técnicas também que eu tô aprendendo. Nessa parte agora, com um pincel mais fininho, eu finalizei ali a orelha, que eu tinha percebido que eu não tinha escurecido mais. E aí, com o pincel, eu fui fazendo alguns fiozinhos na parte aqui do rosto, né? Porque na referência tinha alguns cabelinhos. E sempre é bom a gente fazer, porque dá esse ar de mais naturalidade, movimento no cabelo. Então, eu recomendo para vocês. Não exagera, tá? Porque às vezes pode ficar muito estranho. Mas uns fiozinhos bem leve, como vocês podem ver, fica bem bonito e fica bem um efeito bem natural. Pinceladas bem leves, bem suaves, sem pressa. O pincel um pouco mais seco, tá? Para essa pincelada não sair muito carregada e sair grossa. O que a gente quer aqui é um efeito de fio mesmo, então o fio ele é fininho, né? Então eu recomendo vocês utilizarem o pincel bem mais seco, mas só com o pigmento mesmo. E aí eu passo no cabelo também para dar um movimentozinho, porque quando seca fica visível. E aí eu fui só passando mesmo. Vocês vão ver que o efeito final vai ficar lindo. Alguns fiozinhos assim por fora também fica bem bonito. Então usem a criatividade de vocês, né? Soltem bem a mão e vamos fazer muitas aquarelas lindas por aí. E aí, gostaram? Deixa aqui nos comentários. E caso você tenha feito, me marca lá no Instagram que eu quero ver. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, né? Acabamos aqui o nosso primeiro retrato, né, aqui do mini curso. E eu já vou procurar, né, outra referência, com outro ângulo, com outra iluminação, pra gente trabalhar mais sombra, né, e luz nos retratos. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!